Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai desmistificar de uma vez por todas o que é essa tal de função all no Power BI. A gente vai falar para que ela serve, como é que a gente pode utilizar ela de maneira prática nessa ferramenta. Então, se você já está animado para aprender mais sobre o Power BI, já se inscreve no canal aqui da Academia Bipro e não se esquece de deixar o seu like no vídeo, que ajuda muito aqui o canal a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Então, chega de papo e vamos lá pro vídeo. Então, para a gente entender o conceito da função all, como é que ela é utilizada e como é que a gente pode aplicar essa função aqui no Power BI, eu estou com esse dashboard aqui que a gente criou em uma outra aula em menos de 15 minutos aqui com o Power BI. Se você já ficou curioso para saber como é que a gente criou esse super dashboard aqui em menos de 15 minutos, a gente vai deixar o link dessa outra aula aqui do canal para você ir lá dar uma olhada aqui e saber como é que a gente fez esse dashboard aqui, como é que você pode fazer outros dashboards como esse em menos de 15 minutos do Power BI. Mas voltando aqui ao tópico da nossa aula de hoje, eu vou utilizar esse gráfico aqui, onde eu tenho aqui o meu segmento aqui da minha base de dados e o meu total de vendas por segmento e por data aqui. Eu vou transformar esse gráfico aqui numa tabela só para a gente conseguir enxergar o nosso dado. Então eu vou colocar aqui o meu dado por ano e por segmento aqui e o meu total de vendas. A medida all, ela é uma função do Power BI que ela serve para eu modificar o meu contexto de filtro dentro de um gráfico. E primeiro, para a gente entender o que essa função ela faz, a gente tem que entender um pouquinho mais do que é o contexto de filtro no Power BI. Toda vez que eu estou utilizando um gráfico no Power BI, a minha medida, o meu cálculo que eu tenho nesse gráfico, ele se modifica em relação ao contexto que eu tenho dentro desse gráfico. Então, nesse exemplo de tabela que a gente tem aqui, qual é o meu contexto? Eu tenho um contexto de ano, que é o ano em que aquela venda foi realizada, e o contexto de qual segmento, para qual segmento aquela venda foi utilizada. Então, se eu tirar aqui a minha coluna de segmento, eu vou ter aqui só o contexto de ano no meu gráfico. Então, eu vou ter aqui a venda total por ano. Eu tenho aqui 2013, aqui eu tenho 2014. Se eu quiser adicionar outras informações aqui, se eu quiser adicionar produto, por exemplo, eu vou ter o meu total de vendas aqui por produto e por assim em diante. Então, à medida que eu estiver utilizando aqui, o cálculo que eu estiver utilizando na minha tabela, ele sempre vai se adaptar de acordo com o que eu tenho dentro do meu gráfico. Só que para algumas necessidades específicas, então eu vou voltar aqui com a coluna segmento e com a coluna ano aqui para a gente ver no nosso gráfico. Para alguns casos específicos, eu vou querer fazer cálculos em que o meu Power BI, a minha medida, não siga exatamente esses parâmetros, esse contexto que eu tenho dentro daquele meu gráfico. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse calcular qual a participação aqui do segmento Enterprise em 2013 no meu total geral de vendas. Então, para eu fazer esse cálculo, eu preciso basicamente de dois números. Primeiro, eu preciso do meu total de vendas em 2013 para a marca Enterprise, para o segmento Enterprise, e eu preciso do meu total geral de vendas aqui. Então, quando o Power BI estiver nessa linha aqui, ele tem que saber que ele tem que dividir o total de Enterprise no ano de 2013 para o meu total geral de vendas, independente do ano, independente do segmento e independente do país. Como é que eu faço esse cálculo no Power BI? É utilizando justamente a nossa função all. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é como é que eu coloco aqui no meu Power BI o total geral de vendas independente do que esteja escrito aqui na linha. Como é que eu faço uma coluna aqui, uma medida com o total geral de vendas? Primeiro, a gente vai vir aqui na tabela Financials, que é a tabela que eu tenho aqui, mas você vai clicar na tabela que você tem aí no seu dashboard, só clicar no nome da tabela para a gente ter acesso a esse menu aqui, ferramentas da tabela, que é onde a gente tem a opção de criar a nossa medida aqui para a gente entender como é que faz
função utilizando o DAX aqui no Power BI, eu posso vir por aqui ou também posso clicar aqui nos 3 pontinhos dessa tabela e eu tenho a primeira opção aqui, nova medida. E aí a gente vai abrir a barra de fórmula aqui do Power BI. Agora eu vou colocar aqui o nome dessa fórmula de total geral de vendas. E toda vez que a gente estiver criando uma medida no Power BI, que a gente quer modificar a maneira como aquele cálculo se comporta aqui no gráfico em relação ao contexto que a gente tem aqui, ou seja, eu quero que aquele cálculo, aquela soma, aquela média, aquela multiplicação, ela não siga exatamente o contexto de filtro que eu tenho aqui. Sempre que a gente tiver esse tipo de necessidade, a gente vai usar a função Calculate aqui no Power BI, e a função Calculate ela tem basicamente 2 argumentos que a gente vai passar para ela para a gente modificar esse contexto que a gente tem ali no gráfico. Primeiro argumento que a gente tem aqui é a expressão. A expressão nada mais é do que o cálculo que eu quero fazer, o cálculo que eu vou modificar ali. E nesse caso a gente quer a soma de vendas, então eu vou utilizar a fórmula aqui SUM e vou colocar a coluna Sales para ele somar ali toda a coluna de vendas. Se você não sabe muito bem como funciona a SUM ainda, eu vou deixar um link de um outro vídeo aqui do Power BI que a gente tem no canal da Academia Pro explicando sobre as operações mais básicas da linguagem DAX para você já começar se familiarizando também com esse conceito. E agora a gente vai apertar vírgula aqui para ir para o próximo argumento da função, que é a função de filtragem. Qual é o filtro que eu quero fazer? Qual é a modificação de contexto que eu quero fazer dentro do meu cálculo da soma de vendas? E a gente vai colocar aqui a função all dizendo para o Power BI o seguinte: olha, eu quero que você calcule a soma de vendas para toda a tabela de vendas que eu tenho, que é a minha tabela Financials. Então eu vou colocar aqui a Financials, vou fechar a minha função all e vou fechar a minha função Calculate, só colocando aqui, fechando parênteses aqui já é o suficiente. Eu fechei 2 vezes porque eu estou fechando a minha função all e porque eu estou fechando a minha função Calculate. É só a gente dar Enter e tá criada aqui a medida para gente. E eu posso colocar ela aqui agora na minha tabela. E vejam que agora o meu valor de vendas, o meu total de vendas está sendo repetido em cada uma das linhas dessa tabela. E reparem que isso aqui, esse meu total de vendas, ele independe completamente do que eu colocar aqui. Se eu colocar aqui a coluna Country, meu total de vendas vai continuar o mesmo. Se eu tirar aqui o ano, ele também vai continuar o mesmo. Se eu tirar aqui a segmento, ele também vai continuar o mesmo, ou seja, o número aqui total de vendas que eu tinha, minha coluna Sales, ela continua sendo modificada à maneira que eu vou adicionando informações aqui no meu gráfico. Mas a minha coluna total geral de vendas, ela fica imutável com aquele valor que a gente estabeleceu, pegando ali toda a tabela, toda a planilha Financials que a gente tem aqui. E aí, continuando aqui no nosso exercício, para que eu posso utilizar isso? Agora eu posso utilizar essa medida para fazer um cálculo de participação. Então eu vou vir aqui de novo na tabela Financials, vou clicar aqui em nova medida e agora eu vou criar aqui um percentual de participação. E para a gente fazer esse percentual, basicamente a gente precisa dividir tudo que está aqui na coluna Sales. Então eu vou colocar aqui um sum da coluna Sales, lembrando que nesse caso aqui, quando eu coloco o sum, ele é uma medida que vai continuar respeitando o contexto que eu tenho aqui. Então ele sempre vai pegar a soma ali das vendas naturais sem tirar nenhum filtro. E depois eu vou colocar aqui o símbolo de dividir, que é essa barrinha, e vou colocar a minha outra medida total geral de vendas. Eu vou dar Enter aqui para a gente criar essa medida, ela já está prontinha aqui para a gente e eu já tenho o meu percentual de participação por cada um desses segmentos aqui que eu tenho. E se eu quiser aqui colocar ele num formato de percentual, é só eu clicar aqui no nome da minha medida, eu vou ter um painel de formatação aqui em cima, que fica em ferramentas de medida, e eu posso colocar aqui ele como percentual e eu já tenho o percentual de participação do meu contexto de filtro aqui, de tudo que eu colocar aqui, ou seja, se eu tirar a minha coluna ano aqui, ele vai continuar somando a coluna Sales aqui
por segmento e vai me dar a participação desse segmento em relação ao meu total geral ali da minha tabela. Além desse exemplo aqui que a gente tem algumas coisas mais interessantes sobre a função ALL no Power BI. A primeira coisa é que a função ALL, ela também não respeita os filtros que estão fora do nosso gráfico, o contexto que está fora do nosso gráfico. Se você já vem assistindo os vídeos da Academia BPro, você sabe que o Power BI é uma ferramenta completamente interativa. E toda vez que eu clico aqui em algum gráfico, que eu interajo com algum gráfico, ele vai aqui modificar os meus outros gráficos, ele vai filtrar isso. Então ele já está mostrando aqui a venda de sales. Quando eu filtro aqui França, Alemanha, México, quando eu filtro qualquer coisa no Power BI, ele já mostra aqui o meu valor para aquele filtro que eu estou fazendo em outros gráficos do Power BI. Quando eu estou utilizando a função ALL, independente de eu fazer um filtro aqui ou não, a função, essa medida ainda vai continuar calculando o valor inteiro para aquilo. Então ela também vai desconsiderar qualquer filtro que eu faça aqui dentro dos meus outros gráficos que não sejam a minha tabela específica onde eu estou aplicando de fato aquela minha medida. Então, independente do que eu vá filtrando aqui, a minha coluna total geral de vendas aqui vai continuar sempre sendo a mesma. E ainda que eu filtre o próprio segmento aqui, o que vai acontecer é que vai continuar só a linha do segmento aqui. A coluna sales, como é que a gente pode ver, ela está sempre sendo filtrada, mas a coluna total de vendas vai continuar sempre com o mesmo valor, que é o valor que considera a tabela inteira e todas as linhas da minha coluna sales. Agora, além de tirar todos esses filtros, além de trazer só o valor geral, eu também posso aplicar outros filtros na minha coluna utilizando a função ALL para especificar um filtro na minha tabela. E como é que a gente pode ver isso de maneira clara? A gente vai criar uma nova medida aqui e a gente vai fazer agora o total de vendas aqui para tudo que for França e para tudo que for Canadá. Então eu vou botar aqui total de vendas França e Canadá. Eu vou usar basicamente a mesma medida que a gente fez antes. Então a gente vai usar Calculate aqui, vai colocar Sum e vai colocar a coluna Sales da tabela Financials. Só que agora no meu filtro eu vou utilizar aqui uma coisinha um pouquinho diferente. Ao invés de colocar simplesmente a função ALL aqui direto, a gente vai usar a função filter, porque primeiro eu vou tirar todos os filtros que eu tenho na minha tabela. Eu vou trazer a minha tabela inteira para fazer um cálculo ali específico. E depois eu vou colocar qual filtro que eu quero. Então primeiro eu coloquei a função ALL aqui dentro da minha função filter e vou fechar a minha função ALL. A minha função filter, ela tem dois argumentos. O primeiro é a tabela e a gente vai passar aqui toda a tabela de Financials, por isso aqui que a gente está colocando All Financials, e aqui, vírgula, eu tenho que colocar qual é o filtro que eu quero fazer. Então, se eu quiser filtrar aqui, por exemplo, só o Canadá, eu vou colocar aqui a coluna de Country da minha tabela Financials, vou botar um igualzinho aqui e vou colocar aqui Canadá, entre aspas, e eu posso fechar essa fórmula aqui e quando eu trouxer ela para cá, ele vai trazer o meu total de vendas só do Canadá. E eu posso confirmar esse valor aqui. Se eu passar o mouse aqui em cima de vendas do Canadá, a gente vai ver que é exatamente o valor de vendas do Canadá. Agora, se eu quiser adicionar mais filtros nessa fórmula, eu posso aqui dentro da função filter, colocar aqui, se eu quiser que some tudo que é Canadá ou tudo que é França, eu posso adicionar o símbolo aqui do pipe, que é um símbolo que fica geralmente do lado do shift esquerdo do seu teclado. É esse símbolo aqui de barrinha, fica ali entre o Z e o shift esquerdo do seu teclado. Só apertar shift e essa teclinha que ele vai aparecer aqui. A gente coloca aqui essa barrinha duas vezes para dizer para o Power BI que eu quero que ele some toda a minha coluna de vendas, ou quando a coluna Country for igual a Canadá, ou quando a coluna Country, ou qualquer outra coluna, qualquer outra condição que você queira, for igual a França.
E tá pronto aqui a nossa fórmula. Se eu quisesse colocar aqui duas condições diferentes, utilizando aqui a fórmula E, muito conhecido também no Excel, tá? Ao invés de ou aqui, eu estou especificando no Power BI que ou eu quero que esteja Canadá na coluna Country, ou eu quero que esteja França na coluna Country. Mas se eu quisesse que ele considerasse duas condições ao mesmo tempo, por exemplo, eu quero que na coluna Country esteja Canadá e somar também tudo que é na coluna Country Canadá com tudo que é na coluna Segmento Enterprise. Ao invés de utilizar o pipe, que é essa barrinha aqui, a gente utilizaria um duplo E comercial aqui. E eu posso adicionar quantas cláusulas eu quiser, quantas condições eu quiser, utilizando tanto o pipe quanto o duplo E comercial, tá? E atualizando aqui a nossa fórmula, dando Enter, eu já tenho o valor aqui total para a França e para o Canadá. Então é assim que a gente utiliza a fórmula All dentro do Power BI. É toda vez que a gente quer fazer um filtro muito específico que não siga essa linha aqui do que eu tenho dentro do meu gráfico. Lembrando que à medida que eu modifico o que eu tenho aqui, o meu cálculo que eu utilizei ali com All, ele vai continuar o mesmo. Se eu tirar o segmento aqui, o All ele vai continuar exatamente o mesmo. Se eu colocar uma outra coisa aqui, se eu colocar produto, por exemplo, ele vai continuar a informação mesmo aqui, só que as fórmulas em que eu não utilizei o all, elas vão ali se adaptar ao contexto que eu tenho, diferente de quando eu uso o all. Então agora eu quero saber se você entendeu de fato como é que se usa a função all dentro do Power BI. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você entendeu o conceito, entendeu a aplicação dela. Deixa aqui também sugestões do que você quer ver nos próximos vídeos da Academia Web Pro. A gente fica muito feliz quando vocês deixam sugestões do que a gente pode trazer aqui de conteúdo para vocês. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo e até uma próxima aula.